Sejam bem-vindos ao Marketing Cast, um podcast onde a gente fala sobre estratégias de guerra. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Qual é a herança que você vai deixar para os teus familiares? Porque basta estar vivo para morrer. E a gente está recebendo hoje aqui o seu Luiz. É pesado, mas tenho certeza que você vai entender o porquê dessa preocupação. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado. O Luiz, ele é representante da Prudential Brasil. Eu falei certo o nome? Prudential do Brasil. Prudential do Brasil, isso mesmo. Apresenta um pouquinho, só para o pessoal entender, a gente já vai entrar nessa temática, mas apresenta um pouquinho quem é o Luiz e o que é a Prudential do Brasil. Bacana. Bom, meu nome é Luiz Borchardt, eu venho de carreira de escola técnica, sou engenheiro de produção, mas sempre trabalhei na área financeira, então me especializei, fiz MBA em finanças na Federal em Curitiba, e há 7 anos então que eu sou franqueado da Prudential e trabalho exclusivamente com ativos securitários. Então me especializei aí na área de sucessão familiar e empresarial. Hoje eu atendo mais de 600 clientes em carteira, então para chegar nisso aí foram mais de 1.500 clientes visitados. Então a gente tem já 7 anos de experiência na área, com muito know-how. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Cara, show de bola. Castilhos, esses dias atrás a gente estava conversando sobre isso. Sim. E por que o Luiz está aqui hoje? Porque a gente enxerga uma necessidade, né? Eu lembro que há um ano, 2 anos atrás, eu resolvi fazer um plano, eles chamam de hoje plano benefício da vida, alguma coisa assim, aqui de uma empresa aqui em Cascavel. Não vou mencionar porque não é patrocinadora do programa, né? Poderia patrocinar. Mas eu fiz esse plano, Luiz, e com um único intuito. Eu queria que, quando a minha avó ela já estava 1 ano de cama, e eu pensei, cara, vou fazer um plano porque na hora dessas decisões familiares, que a pessoa falece e tudo mais, ela é muito mais fácil para a família poder resolver. Até por questão de dispêndio de dinheiro e você ter que pagar e depois existem vários planos que reembolsam, depois você precisa pagar na hora e tem coisas que são muito caras. Para quem não sabe, morrer custa caro. E aí, eu comentando com o Castilho, a gente conversando isso, e eu falei, cara, quando a minha avó faleceu, isso deve fazer uns 30 dias mais ou menos, eu podia ter encerrado meu plano. E eu falei, eu não vou encerrar, sabe por quê? Porque uma das coisas que mais me deixou tranquilos foi a forma como a minha família foi tratada no velório da minha avó. Isso foi, assim, algo simplesmente sensacional que a empresa fez. E aí eu olhei e falei assim, a gente viaja. Hoje nós temos uma situação, eu e o Castilhos, nas nossas empresas, que a gente trabalha 18 horas por dia. Não tá vendo a olheira? Aqui, ó, pô. Aqui, ó, tá fundo. Faz o quê? Faz umas 2, 3 semanas que a gente foi para Curitiba de emergência. Pegou o carro e foi para Curitiba. E quais são os riscos que a gente tem nisso tudo? Então, com base nisso tudo, eu falei, cara, eu vou manter esse plano. E aí a gente trouxe o Luiz para poder falar um pouco, porque ele trabalha, o Luiz é especialista nessa questão de, quando fala sucessão familiar, a gente imagina que eu estou deixando a minha empresa para os nossos filhos, para eles poderem tocar. E é uma das preocupações que nós temos, mas o Luiz trabalha com a parte de seguro. Luiz, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Trabalha com a parte de seguro para que a família não fique apenas com a empresa, mas que ela também tenha o sucesso que você está querendo que a sua empresa tenha. É isso, Luiz? Expliquei certo, mais ou menos? Quer explicar melhor? Fica à vontade. Bom, Rogério, primeiramente, né, a preocupação que você tem é uma preocupação muito nobre, né? Eu acho que é algo que está no coração aí da maior parte de quem é pai, quem é mãe, né? Tem responsabilidades não só familiares, né, mas também empresariais, de realmente pensar numa tranquilidade financeira para a família, muitas vezes, né? Não só na questão emocional, que é muito difícil, né, quando a gente acaba perdendo realmente um ente querido, né, mas também pensar em trazer uma tranquilidade financeira nesse momento, que é um momento difícil, um momento de transição. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre gestão de risco, e o risco ele é algo que é inerente ao mundo, né? Então ele está aí, vai acontecer, a gente não sabe com quem, nem quando, nem como, mas todos nós aí estamos suscetíveis, né, de sair trabalhar, né, como você falou, sai um dia na correria, né, sem muito planejamento e muitas vezes não volta. E aí deixa a família muitas vezes totalmente desamparada. Por quê? Porque estava num momento de expansão,
da empresa, estava num momento de crescimento, né, não estava tão bem estruturado naquele momento, pode ter algum tipo de endividamento, de financiamento, e são muitas questões, muitas vezes, que acabam afetando a família, além da questão emocional, né? Então é uma atitude muito nobre sua pensar nisso, Ricardo também, né? E fico agradecido aí pelo convite, a gente poder trazer um pouco de conteúdo disso aí. Que legal. Eu lembro que antigamente, a gente que gosta dessa parte da máfia, os caras falavam assim, mas se acontecer alguma coisa comigo, porque eles corriam um risco muito maior do que nós, né? Mas se acontecer alguma coisa comigo, ele fala, não, meu irmão, fica tranquilo que eu cuido da sua família. E eu acho que hoje é evidente que você vai ter pessoas próximas a você que vão continuar dando apoio, mas a gente que trabalha tanto como um resolvedor de problema da família... Pilar, né? Como um pilar, isso, perfeito, palavra perfeita. Como um pilar da minha família, eu preciso me preocupar caso eu não esteja pra lá. É uma alegria muito grande ter você aqui, Luiz. O Luiz não é somente um vendedor de seguros, ele é um premiadíssimo franqueado da Prudential. E você é um grande amigo, mas o Luiz é um cara muito especial. Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Luiz, o pessoal brinca, né? Pô, Castilho, você estuda e tal, não sei o quê. Mas o Luiz, cara, o Luiz tem uma formação aí, tanto na parte técnica, com números, engenheiro de produção, quanto numa parte humana também. Sim. E, cara, é um vendedor fantástico. O Luiz é um cara que toda vez que a gente conversa, eu aprendo demais. O Castilho se refere, né, a uma formação humanista que eu tenho na parte de filosofia, né? Foi a minha primeira graduação. E eu brinco, né? Eu falo que, na verdade, não sei se eu sou um bom vendedor, mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu sou um ótimo explicador. E eu acredito muito que, explicando muito bem, né, o objetivo do produto e como que isso pode ser uma solução, tanto para a família quanto para a empresa, eu digo que se eu explicar muito bem, eu não preciso nem vender, né? A pessoa acaba adquirindo por próprio convencimento próprio. Tem um cara que fala sobre isso, que ele fala que se as pessoas tivessem as mesmas informações, elas tenderiam a tomar as mesmas decisões. Não conheço quem que é isso. Também não lembro quem que é, mas tem uma frase de um cara que fala isso. Ele fala assim, não lembro se foi Henry Ford que falou isso. Se as pessoas tiverem acesso às mesmas informações, elas tendem a tomar as mesmas decisões. Então, quando você quer vender alguma coisa, na verdade você precisa só passar as informações, que é o que você acabou de falar. Eu vou passar as informações para outra pessoa e ela tende a querer fechar um plano comigo. Luiz, fala um pouquinho para nós sobre a Prudential, a empresa que você é franqueado. Como é que é isso daí? Legal. Vou começar contando a minha história, então, com a seguradora de forma muito breve. Quando eu estive uma temporada morando em Curitiba durante 7 anos, lá eu me tornei primeiramente cliente da Prudential. E foi uma preocupação, porque na época eu e minha esposa, nós havíamos mudado lá para Curitiba, então eu trabalhava lá, né? Ela fazia mestrado, doutorado, nós estávamos noivos, né? E já havia uma preocupação, né, de que como a gente estava longe da nossa família, se algo acontecesse com a gente, não só pensando, né, obviamente no nosso falecimento, mas se acontecesse alguma coisa em vida mesmo, né, que a gente precisasse ter uma garantia, uma segurança financeira para nós. Então, primeiramente, fui buscar, né, isso para nós lá. E aí, depois que eu já era cliente da seguradora lá em Curitiba, eu recebi um convite, né, para ser franqueado, né, então, da seguradora, principalmente por ter um mercado muito grande aqui na região oeste do Paraná, entre Cascavel, Toledo, né. E aí, eu fui lá, conheci esse desafio, achei muito interessante a oportunidade, nunca tinha trabalhado na área comercial, né? Sempre trabalhei nessa área mais financeira, empresarial mesmo, né? Fui controller, trabalhei muito tempo com planejamento estratégico de empresa, né? Relacionamento com banco, né? Visão de onde que a empresa quer chegar nos próximos anos. E aí nunca tinha trabalhado na área comercial, nunca tinha vendido absolutamente nada na minha vida até então. E achei um desafio bem interessante, né? Começar aí um mercado novo aqui na região, né? Ser um desbravador aqui, porque por mais que a seguradora na época ela tivesse alguns franqueados que vinham atender este mercado, não se tinha tanta aderência, né? E a gente, por ser daqui, graças a Deus, teve muito sucesso, exatamente por conhecer muitas famílias aqui na região, e isso facilita muito. Então a seguradora, né? Quando eu me tornei franqueado, para vocês conhecerem um pouquinho dela. É uma seguradora norte-americana, tem 149 anos de tradição no mercado segurador. Cara, bastante tempo, hein? Muito tempo, né? Ela atua aqui no Brasil desde 1976 também,
Então ela veio aqui para o Brasil lá atrás numa parceria com o Banco Bradesco. Teve essa parceria com o Bradesco até 2002. Ela começou a sair do banco mais ou menos em 98. E em 2002 ela encerrou a parceria, abriu a própria operação aqui no Brasil. Aí algo que eu faço um parênteses, falo que tem que tirar o chapéu para os americanos, né? Porque eles vieram, estudaram todo o nosso mercado através de uma parceria e depois de conhecer todas as leis, regulamentações da SUSEP aqui no Brasil, então montaram a própria operação, já tendo todo o know-how, né? O conhecimento também do público do mercado brasileiro. E eu acredito muito que foi graças a isso, né, que levou hoje a Prudential a ser a maior seguradora independente do Brasil, né? Então hoje a seguradora tem aproximadamente aí 24% do market share nacional, né? Então uma fatia de mercado muito grande. Então uma seguradora muito longeva, né? É uma dos 5 maiores grupos financeiros aí que se tem no mundo. Nos Estados Unidos, né, muito reconhecida, uma das maiores seguradoras lá a nível mundial, uma das maiores também. E aqui, né, no Brasil hoje se destaca aí por ter, sem dúvida, uma das apólices mais abrangentes, né, com capital segurado aí, hoje o maior capital segurado do Brasil é da Prudential, né, então um capital segurado de até 100 milhões de reais, né, em uma única apólice de seguro, né, é possível contratar um capital de até 100 milhões. Isso aí é para atender, né, hoje grandes famílias, né, que têm necessidade de geração de liquidez no momento de uma sucessão, né, famílias que às vezes têm muitos ativos imobilizados, né, o seguro ele é uma ótima ferramenta para esses momentos. E qual que é assim o seu nicho de cliente? Qual o tipo de cliente que precisa do teu produto ou que tem um perfil assim mais... Legal. Eu acredito particularmente que assim, né, todo mundo precisa desse produto, tá? Eu trabalho mais especificamente com profissionais autônomos, liberais, né, como médicos, advogados, né, e a grande maioria são empresários, né? Por que eu trabalho tanto com empresário? Né? A dinâmica do empresário ela é um pouco diferente, por exemplo, de um profissional que ele é um CLT. Porque quando você pega um empresário que vem a falecer dentro de uma estrutura societária, né, às vezes tem sócios dentro da empresa que não são familiares, a gente pode ter uma série de questões que podem surgir naquele momento que vai ser feita a sucessão da cota da empresa. Certo. E aí a gente utiliza o seguro como ferramenta financeira, inclusive, para fazer a sucessão dessa cota, né? Então eu gosto de dar um exemplo, né? Se você pegar hoje uma empresa lá com 3 sócios, digamos que essa empresa tem aí um valuation de 30 milhões. Então cada sócio vai ter lá uma participação de 10 milhões. Dificilmente essa empresa vai ter 33% do valor dela em caixa para fazer a compra da cota, caso algum sócio venha a faltar, né? Então... naquele momento, a empresa ela começa a sofrer uma série de riscos operacionais. Por exemplo, se for um sócio que é uma pessoa-chave, ou do operacional, ou do comercial, por exemplo, essa empresa ela pode perder uma eficiência operacional, pode ter perda de clientes muitas vezes, né, porque aquele sócio que era o sócio que tinha um maior relacionamento muitas vezes com os clientes, e sem contar que o sócio também podia ser o grande pilar financeiro para a questão de busca de crédito no mercado para a empresa, né? A nossa pessoa física às vezes lastreia um pouco, né, a nossa pessoa jurídica. É a cara da nossa empresa. É a cara da nossa empresa, exato, né? Então pode ter dificuldade de acesso a crédito, a empresa pode ter que queimar caixa, né, no momento da ausência de um dos sócios, e pode ter, além disso, a entrada de terceiros despreparados, né? Uma coisa é um sócio operacional que atua no negócio, que tem know-how, que conhece, que traz resultado para o negócio, atuando diretamente, né? Outra coisa é um sucessor, né, que muitas vezes não tem uma conexão com o negócio, que assume isso de forma repentina muitas vezes, né, ou a esposa ou um filho, né, que vai às vezes entrar na sociedade naquele momento sem ter o know-how para contribuir. E aí a gente tem uma dificuldade operacional de continuar muitas vezes o negócio, e a gente tem hoje ferramentas então financeiras, né, como as apólices de seguro, que elas podem gerar essa indenização para a própria empresa, né? Então o que a gente faz na prática? Faz uma apólice de seguro para cada sócio, né? No caso da ausência de um dos sócios, né, a seguradora ela indeniza a empresa, o caixa da empresa, e esses sócios remanescentes eles podem utilizar, né, essa injeção de capital para comprar a parte da família do sócio que faleceu. Ou até reestruturar uma operação que seja necessária, fazer um novo planejamento do que vai ser feito. Legal esse Com nosso certeza. planejamento, porque
a ferramenta, né, a solução do Luiz também serve para planejamento tributário. Na parte, né, o seguro ali. Quando acontece... Claro, pensando principalmente nos custos da sucessão, né? Então, assim, o seguro, como ele é uma ferramenta que ele não passa pelo inventário, né, e ele gera liquidez imediata no momento da sucessão, né? Hoje, as custas da sucessão no Brasil, quando você comparar o Brasil com o G20, né, ela relativamente ainda é barato. Né? Você pega hoje Japão, por exemplo, o custo de sucessão lá em torno de 50%, Estados Unidos 40%, né? França chega a 60%, então é muito oneroso. Né? E o seguro, né, ele é uma ferramenta financeira que vai gerar liquidez para exatamente, né, poder no momento da sucessão arcar com todos esses custos que aqui no Brasil chega numa média aí bem tranquilamente entre 10% a 15% para ser conservador. Né? Hoje a gente tem um teto federal aí de 8% de TCMD no Brasil, mas quando você coloca junto nessa conta honorários advocatícios, custos com cartório, ganho de capital muitas vezes, né, que vai acontecer, a atualização do valor venal do bem no momento da sucessão. Então esse custo ele pode chegar aí tranquilamente, muitas vezes a 20% do patrimônio da família. Tirando que não é líquido, né? É um imóvel que você vai ter que vender para poder ter a liquidez e não sabe... Você pega, às vezes, um imóvel que vai demorar meses, anos para poder vender. Só para o pessoal aí que está escutando, ITCMD é um imposto de transmissão, causa mortes ou doação. Então, mesmo que uma pessoa ela morre, mesmo ela morta, o valor ainda acaba tendo que ser retido um percentual a título de imposto por essa transmissão por causa da morte. E aí entra a ferramenta do seguro como uma solução para diminuir essa carga tributária. Eu ia até comentar que é muito importante esse tema. Porque o que a gente sabe de história, de gente que era muito rica e que quando o meu avô era muito rico, mas aí ele ficou doente e a minha avó não sabia nada do negócio e acabou perdendo, jogando tudo fora, foi enganado e foi. Ou... O meu pai era muito rico, mas depois que meu pai faleceu, acabou que a gente teve que usar porque eu não entendia nada. Isso é um assunto tão importante para você que decidiu ser empresário, a responsabilidade que você tem de colocar as pessoas, de inserir, mais do que inserir as pessoas no teu negócio, a tua família no teu negócio. Eu falo muito para minha esposa, eu falo assim, ó, qual que é a senha do meu cartão? Aí ela, eu nunca decoro a senha do seu cartão. Eu falei, você precisa saber. Você precisa saber da senha do meu cartão. Senha do banco. Você precisa saber a senha do banco, o meu e-mail, das minhas coisas, porque se um dia eu faltar, você vai ter que assumir toda essa carga, você tem que estar preparada. Ela fala, Rogério, que besteira. Eu falo assim, isso é muito importante, cara, você saber, porque é você que vai responder no caso de eu não estar. Exatamente. Entendeu? Inclusive eu lá em casa copio a minha esposa, né, eu mando um e-mail de todos os comprovantes, de todos os pagamentos que eu faço todos os meses para ela saber, né, caso a gente venha a faltar, quais são as responsabilidades que ela vai ter que assumir. Caramba, cara, que legal. Que legal. Cara, assim, é evidente que é um duplo trabalho. Tipo a minha esposa, como é que tá as contas de casa, como é que tá? Mas é evidente que ela precisa saber como é que tá, porque, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Quando a gente pensa num planejamento familiar, né, Rogério, a gente sabe da importância de ambos, né, saberem exatamente como que está, primeiramente, a organização financeira da família, né, e pensar exatamente no gerenciamento do risco caso um dos pilares não esteja mais ali, né, porque seja muitas vezes, né, o esposo ou a esposa, independente do tamanho da responsabilidade que ambos tenham dentro da estrutura familiar, caso algum venha a faltar, vai sobrecarregar o cônjuge. Né? O outro muitas vezes vai ter a responsabilidade lá de começar a levar filho na escola, que às vezes, né, era um outro cônjuge que tinha, né, essa rotina, digamos assim. Então, é uma coisa que um complementa o outro. E você ter, né, esse gerenciamento de risco, sabendo não só as responsabilidades financeiras, né, de despesas, de compromissos com financiamentos, mas exatamente também gerenciar o risco de uma sucessão onde você vai dar a oportunidade da sua família poder ter um restabelecimento de vida caso algum pilar da família venha a faltar. Né? E quando a gente fala, né, do empresário, isso se torna ainda mais complexo, porque exatamente, né, a sucessão do empresário, da empresa, geralmente ela tem que ser judicial.
né? Então, além dela ser mais demorada, é aquilo que você comentou. O seguro, né, ele vai ser necessário para poder trazer essa tranquilidade financeira para a família falar, bom, eu vou administrar tudo isso daqui para frente com tranquilidade financeira. Né? Por mais que muitas vezes o emocional esteja abalado, mas eu vou ter pelo menos a tranquilidade financeira para poder colocar alguém na empresa que possa tocar o negócio, né? Lá com todo o know-how que a pessoa tinha quando estava na função. Eu vou ter liquidez lá na minha casa para poder continuar arcando, né, com os meus financiamentos, com as minhas responsabilidades da casa lá, cartão de crédito, tudo vem, né, cara? Independente da gente estar aqui ou não, no final do mês, as contas vão bater na porta lá, como a gente fala, né? Eu escrevo um diário para minha filha. Diário... Eu já era cheio dessas ideias, cara. Diário para um dia você ler. Eu tenho um diário que eu escrevo. Então, assim, eu coloco coisas do cotidiano. Tipo, hoje a gente foi lá no podcast, eu falei com o Luiz e tal, não sei o que lá, e aí eu lembrei de você, comentei de você e tal. Como se eu estivesse falando com a minha filha, entendeu? E desde quando a gente descobriu a gravidez, eu comecei a escrever o diário. Então eu colocava várias coisas, coloco uma fotinha do ultrassom e vou colocando coisas para ela, né? Vou colocando filosofias para ela que eu gostaria de ensinar. Porque uma das minhas preocupações, eu lembro que quando eu comecei a escrever foi por causa disso, a primeira frase que eu escrevi para ela, primeira coisa, eu falei assim, a primeira lição que eu quero deixar para você é o seguinte: escrever é se comunicar com o futuro. E ler é se comunicar com o passado. Fantástico. E eu coloquei isso para ela, para que ela saiba o que eu estou pensando, o que nós estamos passando nesse momento. E a minha preocupação era, se um dia eu faltar, ela sabe tudo que eu penso. Ela não fica aquele sentimento de olhar e falar assim, cara, sei lá, meu pai nunca disse que me ama. Lá tá, filha, eu te amo. Que talvez ela não tenha compreensão para entender nesse momento, entendeu? Espero que eu esteja lá, tipo, quando eu tiver 18 anos. Formação em filosofia, né? Cara, é incrível. Assim, eu acho que essa, inclusive, é uma reflexão, né? Que quando a gente pensa um pouco no lado da filosofia, eu falo que uma coisa é a gente, no nosso dia a dia, a gente ter as nossas metas, os nossos objetivos, mas a reflexão, né, da nossa falta, da gente saber que o nosso tempo é finito, porque aquilo que a gente falou no começo aqui, hoje a gente às vezes se dedica muito ao nosso trabalho, a gente abre mão daquele tempo de qualidade muitas vezes com os nossos filhos, com a nossa família, né, para exatamente criar lá um patrimônio, criar uma tranquilidade financeira que lá na frente a gente pensa que vai poder, né, ter tempo para poder usufruir junto com eles. Mas o tempo, além dele ser finito, a gente não sabe que horas que ele pode terminar. Então, você fazer essa reflexão é incrível, porque você está realmente colocando ali algo que, caso venha, né, você venha a faltar antes da hora, né, você vai deixar um registro para ela, onde ela vai poder se conectar novamente com você. Né? Eu acho que essa reflexão da morte, na verdade, ela é incrível nesse sentido. Porque a morte é uma passagem. Eu acredito na vida eterna. Sabe o que tá a morte é uma passagem. A sua reflexão sobre a morte está te fazendo viver mais, cara. Acho que sim. Viver com mais intensidade. Mas assim, então são pelo pilares. Menos ter clareza no que é bom. São pilares. Pilares ideológicos. Claro. Ideológico eu quero dizer assim, esquerda ou direita. Eu não vou falar isso com a minha filha, entendeu? Isso é irrelevante para a vida dela. Quando ela tiver discernimento, quando tiver 18 anos, o mundo vai ser completamente diferente. Mas elementos, o que é um bom caráter. Isso, coisas que eu acredito que sejam importantes. Mas, quando você traz essa parte, é realmente a parte financeira. Porque caso o Rogério falte, a minha família pode sofrer o luto emocional da maneira como ela quiser. A minha esposa pode chegar e falar assim, eu vou enfiar a cabeça no trabalho igual o Rogério fazia e dane-se. É o luto dela, é a forma como ela tá reagindo, é isso aí, entendeu? Não, eu não quero trabalhar. Eu vou pegar o dinheiro, vou vender as coisas, mas eu tenho um seguro que vai me calçar caso eu precise para eu poder seguir a minha vida adiante. Daqui a 2 anos eu penso o que eu faço. É isso. Ela vai poder decidir com base porque ela vai ter essa segurança posterior. E a gente, como resolvedor de problema, precisa resolver esse problema também. Rogério, perfeito. Você foi muito feliz, né, no seu comentário, porque quando a gente pensa na sucessão, no legado que a gente vai deixar quando a gente não estiver mais aqui, isso é uma coisa muito bonita,
Porque uma coisa é a gente, ao longo da nossa vida, né, tá abrindo mão do nosso tempo para construir um patrimônio, que seja lá um patrimônio imobilizado, um patrimônio líquido que a gente vai ter, né, mas ir construindo algo que vai trazer essa tranquilidade financeira para a gente. Mas, né, se a gente não deixar isso muito bem organizado na hora de passar o bastão, a gente sabe que lá na frente a gente pode também deixar muitas dores de cabeça, né? E inclusive por isso que eu digo que assim, eu sou tão apaixonado por aquilo que eu faço realmente, porque eu tenho a plena convicção que eu ajudo, né, tanto a família quanto o empresário, a empresa, a trazer essa tranquilidade na passagem de bastão. Porque quando a gente não estiver mais aqui, qual que é a mensagem que a gente quer deixar para nossa família? Eu acho que não tem nada mais bonito, né, se a gente, quando a gente vem a faltar, de que os filhos, né, o cônjuge, possa olhar e falar, nossa, ele pensou na gente até quando ele não está mais aqui. Isso aí. Então, assim, isso eu acho que pode ser um dos maiores presentes que a gente deixa para nossa família, realmente a gente deixar tudo isso organizado. E é algo que, como você falou, né, a vida é uma passagem, né, a gente vai um dia passar dessa para uma próxima, então você poder fazer com tranquilidade o teu planejamento, do teu legado, da tua sucessão, né, da sua herança, eu falo que, além de tudo, são valores que você está transmitindo para a sua família, né, para os seus filhos, porque realmente cuidar com carinho nesse momento faz com que a família depois possa ter um tempo para se fazer uma recomposição, viver o luto da melhor forma, né, como você colocou, né? Então assim, hoje, eu tô sentindo muita falta do meu esposo, muita falta do meu pai, então eu não quero ir pro trabalho, eu quero poder tirar esse tempo aqui para viver o meu luto da forma que for necessário, né? Eu acho que você trazer essa tranquilidade para a família, cara, sem dúvida é um dos maiores presentes que você pode dar. Luiz, evidente que assim, eu acho que o que te diferencia muito dos outros vendedores, porque tem bastante instituições aí que vendem seguro, né? Claro. Mas você tem aquele life planning. Life planner. Como é que é? Você acompanha a pessoa, você vai... Porque as pessoas vivem várias fases da vida, né? Sim, exatamente. Então, uma das funções, né, do Life Planner hoje, né, é exatamente você fazer esse trabalho não só da avaliação e da construção da proteção financeira familiar ou empresarial no momento do start, né, de quando a gente está começando ali o trabalho. O meu trabalho ele vai além disso, exatamente é um acompanhamento no longo prazo, junto com a família, junto com os empresários, onde a gente vai reavaliando ano a ano, né, quais são as mudanças que estão tendo, né? Teve mudança na recomposição familiar, nasceu um filho novo, né, aumentou despesa, receita, diminuiu, né? É importante a gente ir fazendo essa adequação das coberturas para que, caso algo venha acontecer, aquela apólice ela realmente supra as necessidades da família, vai atender. Né? Então, isso aí é parte do meu trabalho, é ir fazendo essas revisões, né, de tempos em tempos junto com a família, com o empresário, para a gente ir adequando também as coberturas do seguro dele. Tá, eu tenho um certo... Hoje, como é que eu vou dizer assim? Hoje é muito fácil você contratar um seguro de vida. Você entra no aplicativo do seu banco, você vai entrar lá, vai clicar lá e vai pegar qualquer seguro ali. Muitas vezes você nem sabe quais as coberturas que tem o seu seguro e você imagina que aquilo vai servir, mas você nem leu a pólice, tá? Eu vou falar porque eu passei por isso, Luiz. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um seguro de vida no aplicativo mesmo, do banco mesmo, tá? Cheguei lá e falei assim, que legal, tem um seguro de vida. Olhei e falei assim, é R$16,44 por mês. Eu falei, nossa, show de bola. Cliquei ali, falei, comprei e tal, não sei o que lá. Eu encerrei esse seguro por um único motivo. Eu fui ver que a cobertura da pólice, era 30 mil. Eu falei, cara, 30 mil não resolve absolutamente nada. Entendeu? 30 mil não resolve, tipo, tudo... Cara, tudo... Ó, imagina as quantidades de coisa que a gente faz, entendeu? 30 mil, não, como diriam os antigos, não tapa o buraco do dente. Não é verdade? Dependendo do tamanho da responsabilidade, não vai nem apagar o fogo, né? Isso. Então, assim, pra quem tá em casa e imagine que... Pra quem tá assistindo, e imagine o seguinte. Eu fiz o seguro lá, eu tenho um seguro de vida e me atende, tá tudo certo. Acho que essa seria a maior importância de ter uma pessoa como o Luiz cuidando disso. Porque ele vai olhar pro seu recorte familiar e vai falar assim, isso aqui que você precisa.
Pô, Luiz, mas vai custar 200 por mês. E aí nós já vamos entrar em preço para você poder ficar mais tranquilo e não assustar o pessoal. Vai custar 200. Cara, o seu recorte familiar, né? As suas despesas, sua receita, mais ou menos nesse sentido. Então você precisa ter esse planejamento familiar até. Fala um pouco mais sobre isso, desse recorte que é necessário para a família. E se você puder abrir alguma coisa de... planos a partir de tanto, como é que funciona. Eu sei que é bem específico isso. Claro. Ou talvez faça um convite para quem quiser ter a tua assessoria para poder te chamar. Claro, a gente está disponível aí para atender todos os ouvintes, né, os espectadores do podcast. E assim, Rogério, eu queria contribuir com 2 aspectos muito importantes, né, referente aos modelos, né, de seguro que a gente tem hoje, que eu acho que vai ajudar também o pessoal a entender um pouco da importância da gente buscar esse tipo de produto, tá, o quanto antes possível. Bom, dentro dos modelos convencionais que a gente tem de seguro hoje no mercado, né, a maior parte são geralmente contratados via banco. Qual que é a grande questão? Os seguros aqui no Brasil, né, eles são seguros padrão de renovação anual, ou seja, são apólices de seguro temporário renovados uma vez ao ano. Tá? A renovação anual, ela, dentro desses contratos convencionais, vamos colocar assim, ela traz essa questão do reenquadramento etário. Tá? O que no modelo internacional que a gente trabalha, tá? A gente não tem o reenquadramento etário. Tá? A gente faz o congelamento da idade do segurado no momento da contratação. Nos modelos convencionais, bancários, que renovam de ano em ano, esse reenquadramento etário, ele acaba sendo um dos principais fatores que leva o brasileiro a cancelar seguro no longo prazo. Então vamos trazer um exemplo prático aqui. Você contratou o seguro com 40 anos. No outro ano, você recontrata com 41. No outro, recontrata com 42. Então, o banco lá, né, a seguradora, a instituição financeira, ela vai aplicando, né, esse reenquadramento etário ano a ano no teu seguro. Por quê? Ele entende o seguinte, né? Se o Rogério está ficando mais velho, a saúde dele está depreciando. A saúde está depreciando, a probabilidade de ele usar o seguro está aumentando. Então, eu vou cobrar mais caro por isso. Né? Então é aplicado ano a ano lá, inclusive 2 fatores de reajuste, um reajuste etário da idade, mais um reajuste monetário. Então acontece muitas vezes o segurado tomar também aquele susto de um ano para o outro, ver o seguro subindo 30%, 35%, 40% muitas vezes. Certo. Né? O que onera muito o seguro, muitas vezes, e a pessoa acaba fazendo essa relação. Né? Pô, o meu custo-benefício, o que eu pago pelo capital segurado que eu estou recebendo, não vale a pena eu manter esse seguro aqui. Tá? Então no modelo que a gente trabalha, a gente já não tem esse problema. Por quê? Quando a gente faz a aprovação do segurado, se a gente aprovou a idade dele com 40 anos, ele vai pagar como uma pessoa de 40 anos pelo resto da vida. Tá? Ou pelo período do contrato. Né? A gente tem contratos que podem ser de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Escolhe-se um período, durante aquele período ele vai pagar como uma pessoa da mesma idade que ele entrou. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto, que eu falo que é o mais importante de todos, inclusive, tá? É exatamente a questão da renovação da saúde do segurado. E aí vem algo que é muito sensível, porque como você comentou, muitas vezes a gente faz a contratação, mas a gente não tem acesso a algumas informações que elas são de extrema relevância no momento que a gente vai acionar o seguro. Né? Então, dentro dos contratos de renovação anual, existe uma cláusula, tá? Que é um artigo do Código Civil Brasileiro, o artigo 769, para quem quiser pesquisar, que ele é uma cláusula que ele trata da renovação da saúde do segurado. Então, o que diz o artigo 769? Que caso o segurado tenha qualquer fator que agrave o risco dele, mesmo que sem culpa, então sem culpa é a gente desenvolver uma doença grave. Né? Ninguém pede para ficar hipertenso, diabético, né? Ter câncer, infarto. Mas caso eu desenvolva alguma doença grave, eu sou obrigado a comunicar à instituição financeira, o banco, sob pena de perder o direito à essa indenização. Né? Então, vamos trazer um caso prático aqui também para os ouvintes, espectadores entenderem. Contratei um seguro em 2024, sou saudável. Em 2025, tive lá uma diabetes, tive lá uma hipertensão. E em 2026, a pessoa veio lá, sofreu um infarto, por exemplo, e veio a falecer. Tá? Naquele momento do acionamento do seguro, a instituição ela vai pedir o histórico médico. Caso essa doença seja associada ao fator morte, tá? Este seguro ele pode ser negado pela instituição financeira. Ou seja, no momento que a família mais precisa do seguro, ela pode não ter acesso.
E aí não adianta querer falar, injusto, vou ter que entrar com ação, não sei o que lá, mas aí vai te Código dar mais Civil. trabalho, vai te dar mais trabalho do que Exatamente. Né? o seguro que era para resolver acaba sendo mais um transtorno para essa família. Mais uma dor de cabeça para a família, exatamente. E aí você perde um dos principais aspectos do seguro, né, que eu falei no começo, que é exatamente a garantia de liquidez. Né? Então, muitas vezes a família vai ter que entrar num embate lá com a instituição, com o banco, que vai levar anos, muitas vezes, até decidir se vai ser pago aquele seguro ou não. Né? Então, a gente também resolve esse problema no modelo internacional de seguro, porque quando a gente faz a aprovação de um segurado, na Prudential, é feito toda a parte de avaliação médica, de saúde, ela é feita na contratação, é feito na entrada do segurado. E uma vez que a seguradora ela aprovou o segurado, tá? Esta aprovação ela também é vitalícia. Então, a gente exatamente exclui essa cláusula, né, do artigo 769 do contrato. O que isso traz de benefício para o segurado? Né? É exatamente o congelamento da saúde dele. Ou seja, se eu contratei o seguro hoje e eu sou saudável, né, porque a prerrogativa para você contratar o seguro é a saúde. Né? Não tem como você... eu falo igual seguro de carro. Né? Não tem como você fazer seguro para um carro que já está batido. Né? O bem ele tem que ser assegurável. Né? E para a gente contratar um seguro de vida é a mesma coisa. A nossa saúde tem que ser uma saúde assegurável. Né? Então, no modelo da Prudential, a gente faz o congelamento da saúde do segurado na entrada, na contratação. Que legal. Ou seja, se eu contratei hoje, sou saudável, mas daqui a 2, 3, 5 anos eu tive uma piora da minha condição de saúde, desenvolvi uma enfermidade, uma doença grave, o que conta é a minha saúde da aprovação. Eu e nem a minha família corremos o risco de ficar sem esse seguro. Né? Então, essa é a tranquilidade financeira que eu falo que quando a gente faz bem feito, né, a gente consegue fornecer para a nossa família. Né? Independente do valor, né, você comentou que você falou, viu ali, né? Cara, eu vi ali bem baratinho, R$16 e tal. Eu tenho algo para mim que eu digo sempre o seguinte, né? Eu falo assim, se eu pago R$1 por algo que não funciona, é caro. É isso aí. Sim. Então, assim, tá aí a importância da gente realmente, principalmente quando pensa na família, pensar em fazer algo bem feito. Por quê? Porque é a segurança financeira que eu estou oferecendo para eles muitas vezes no momento mais difícil. Porque às vezes vai ser tapar o sol com a peneira, né? Aí eu coloco lá só para dizer que eu tenho. Mas não tem. Eu acredito que a minha família esteja tudo certo, mas vai chegar na hora, a minha família vai ter os mesmos, ou vai ter problema pior, porque vai ter que entrar com ação contra a seguradora ainda para tentar ver se recebe. E legal assim a gente trazer toda essa temática, porque aqui no Brasil é um pouco de estigma, né, essa questão do seguro. O brasileiro ele tem muito essa visão assim de que o seguro só serve para morte. Né? Não, vou fazer um seguro lá para deixar para quando eu faltar para alguém. Né? Mas muito além disso, né? Eu falo, além de você trazer toda essa questão da tranquilidade financeira para a família, poder ter uma recomposição familiar, né? A mensagem que você passa de poder falar, olha, né, você estava pensando, cuidando de vocês até nesse momento que eu não estou mais aqui. Né? Além de tudo isso, dentro do modelo que a gente trabalha, né, o seguro também é um seguro em vida. Ele também é focado para o segurado. Né? Então, hoje a gente tem muitas coberturas que são coberturas contra diagnóstico de doenças graves, né? Caso a pessoa venha a ter câncer, infarto, AVC, receber um benefício que vai dar para ela a condição de talvez buscar o melhor tratamento, caso o plano de saúde dela ou o sistema de saúde que ela está hoje inserido não venha a suprir a necessidade que ela tem. Né? Coberturas de internação, quebra de ossos, cirurgias. A gente tem muitas coberturas hoje que privilegiam o próprio segurado. Tá? Que legal! E além disso, a gente tem 2 modelos de seguro que a gente trabalha, né? Que é um modelo de seguro temporário e a gente tem um modelo de seguro também que ele é vitalício e resgatável. Né? Então, como que funciona o modelo temporário? A gente pode contratar uma apólice lá de seguro para 10, 20 ou 30 anos, tá? Que vai dar todo esse privilégio para o segurado de congelar a saúde, idade, o risco dele durante o contrato. Porém, esse seguro, como ele é um seguro só temporário, ele não tem resgate, chega no final, esse seguro ele é descontinuado, certo? Porém, a gente tem também um modelo de seguro que é vitalício e resgatável, que você também vai escolher um prazo de pagamento, por exemplo, 10 anos. Então, eu vou pagar a minha apólice de seguro durante 10 anos, só que você está literalmente comprando a apólice de seguro. Então, vamos trazer um exemplo. Eu tenho 40 anos. Comprei a apólice para pagar em 10 anos. Paguei dos meus 40 aos 50 anos. Porém, se eu chegar a 140 anos de idade, o meu seguro vai estar lá. Essa apólice ela é vitalícia. Tá? Ou então, se eu quiser, a partir daquele momento, fazer o resgate do meu seguro em vida, né, eu posso também estar optando por resgatar o valor da provisão matemática que tem dentro da apólice e utilizar também, né, esse recurso em vida. Ou seja, eu tive o privilégio de ter tido
a garantia da seguradora ao longo da vigência do contrato, né? Isso é muito legal, inclusive, porque o seguro ele traz esse aspecto de ter uma alavancagem financeira, né? Então, Sim. diferente, por exemplo, de uma poupança ou de uma previdência, onde você vai pagando mês a mês e vai gerando uma acumulação, o seguro ele te traz uma alavancagem, né? Se você contratou uma cobertura, por exemplo, de R$1 milhão, né? Eu assinei a pólice hoje, amanhã eu tenho R$1 milhão a mais para mim e para minha família, né? Perfeito. E você vai pagando esse seguro, vai formando uma reserva financeira com essa garantia de R$1 milhão. Chegou lá na frente, nada aconteceu, você utilizou do benefício da proteção. E se você achar que daquele momento para frente não faz mais sentido você ter o seguro, né? Às vezes já passou todo o legado, né? Transmitiu tudo para a família já, filhos já assumiram o nosso negócio. O cara tá com 80 anos, passou tudo, os filhos assumiram o negócio, ele fala assim, quer saber, vou curtir minha vida. Vou curtir minha vida, vou pegar isso aí e vou viajar pelo mundo agora. É isso aí. O Boechat, quase o seu nome, né? Quase. Quase o seu nome, Boechat, ele fala assim, eu acho que todo homem deveria morrer duro. Não vai morrer quebrado. Então ele pode ganhar o dinheiro que for da vida dele, mas aí ele passa pros filhos, deixa os filhos em segurança, depois ele moe o dinheiro que sobrou pra ele, entendeu? Ele vai torrar tudo. Ele falava isso. Eu achava engraçado essa frase dele. E, cara, mas que legal. E me diz uma coisa, Luiz. Pra quem quer ter essa... É uma consultoria. Claro. Pra quem quer ter essa consultoria, como é que eu faço pra acessar o Luiz e como é que eu faço pro Luiz ir me atender e saber e fazer esse recorte da minha vida pra eu falar assim, ó, cara, eu quero algo específico pra mim. Legal. Através do nosso Instagram, né, Luiz Eduardo Borchaide, né, eu acho que vão deixar aí. A gente vai marcar. Vai deixar marcado aí nos comentários. Também através do nosso telefone, você pode, quem acessar lá o Instagram também vai ter acesso lá, tem lá meu telefone também, mas pode chamar a gente lá. A gente vai ter todo o prazer aí em sentar, fazer uma avaliação, né? Essa avaliação, inclusive, ela é sempre feita de forma individual, né? Então, realmente uma consultoria, a gente senta, analisa o cenário familiar, empresarial, né? E monta tudo personalizado, tá? E eu acho que isso é algo muito importante de a gente pensar que cada apólice seguro que a gente desenvolve hoje, ela é específica, construída para o cenário daquela família ou daquela empresa. Isso é muito legal porque você sabe exatamente que aquilo que você está contratando realmente está de acordo com as necessidades ou com os planos que você tem para você e para sua família. Que legal, que legal. Castilho, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a presença, acho importantíssimo esse assunto, né? É um assunto que ele é pouco discutido. Pouco discutido. No ambiente empresarial. Pouco discutido. Né? Porque na verdade o empresário, ele tá ali, ele acha que vai viver para sempre, que a empresa, né? E muitas vezes precisa acontecer, por exemplo, precisa acontecer com um empresário amigo para eu falar, bah, e se fosse comigo? Ou aí esse empresário vai ter lá, esse cara que era amigo, vai falar, não, eu vou lá, vou ajudar agora, vou lá, vou dar um apoio moral, vou resolver, vamos usar aqui o meu conhecimento, poder, vai ter que fazer todo esse dispêndio e ele fala, cara, talvez é o momento de eu me preocupar com isso. E tem muita gente, Luiz, eu acredito que nem saiba que isso existe. Exatamente. Que eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que a Prudential faz, que o Luiz existe, como é que vai fazer. Então, acho que o teu produto ele é muito vendável do ponto de vista estratégico, de marketing. Ele é muito vendável, mas as pessoas só precisam saber a necessidade, antes de vender, você precisa fazer um trabalho de conscientização, né? Isso. Sim, até um dos objetivos, né, quando o Ricardo convidou a gente para estar aqui no podcast, né, eu falei, cara, vamos lá compartilhar um pouco desse conhecimento, porque realmente eu acredito muito na filosofia de que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É isso aí. Né? Então, assim, a gente trazer esse tipo de acesso à informação para a sociedade é algo muito importante, o trabalho que vocês estão fazendo, porque realmente, né, esse tema não é um tema que ele está muito no radar do brasileiro, né? Principalmente por uma questão cultural. Eu vejo assim, o brasileiro, por ser, né, um povo latino, sangue quente, muito positivista, né, pensa muito nas coisas boas, né, de tantas coisas maravilhosas que a gente tem para usufruir aqui no nosso país, né, tanto da parte de turismo, né, lindas paisagens, né, as festas que nós temos aqui. E aí, muitas vezes, né, esse tipo de tema, né, por a gente não ter aqui no Brasil nenhum tipo de catástrofe natural, terremoto, furacão, essas coisas nada, acaba não entrando realmente muito, né, na visão do brasileiro. A gente fica com essa visão, e por ser também um país relativamente jovem, né, a gente está construindo muita coisa ainda, o empresário está amadurecendo ainda, né, nós como, muitas vezes, pilares financeiros familiares ali estamos amadurecendo, então às vezes a gente não está no nosso radar, a gente pensa que agora está tudo bem, eu estou com saúde, né? Então vamos tocando a vida, vamos ver, lá na frente eu paro para pensar,
Só que a grande questão, a gente volta no ponto inicial, né? A gestão do risco, né? É inerente, né? E quanto antes a gente parar, pensar, planejar, criar ali um plano B, né? Eu acho que isso vai trazer ainda mais tranquilidade para que a gente possa viver uma vida realmente sabendo, né? Que se algo inesperado me acontecer, tá tudo bem. Até porque a pessoa vai ter o pagamento mensal, mas tá resolvido. Exatamente. Já tem o Luiz cuidando lá dessa parte pra mim, tá tudo certo. Tá a Prudential junto, tá lá cuidando dessa parte, tá resolvido. Eu só tenho que pagar mensal, tá tudo certo. É um problema a menos pra eu me preocupar. É isso. Show de bola. Show de bola. Prazer te ter aqui, Luiz. Prazer te conhecer. Prazer conhecer a Prudential. E, cara, sensacional o teu trabalho, viu? Rogério, obrigado pelo convite. Castilhos também, né? A gente já tem aí uma relação já de longa data já, né? E é um prazer estar aqui contribuindo junto com vocês. Espero que os espectadores aí pensem, né, no assunto realmente com muito carinho, né? E se entenderem que a gente pode contribuir com alguma coisa, pode contar com a gente também. Maravilha. É isso aí. Pessoal, segue a gente nas redes sociais e vem com a gente. Marketing Estratégias de Guerra.